Sejam bem-vindos ao programa Redijur News, uma realização da Redijur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Ricardo Limonge, ele que é um advogado especialista em direito do trabalho. E com ele vamos tratar sobre a nova Lei Geral das Licitações. Na sequência, o contato é com a advogada Lísia Bravo Cime para saber como enfrentar as questões trabalhistas mais recorrentes. O Redijur News está no ar. A pauta agora dentro do programa Redijur News é a nova Lei Geral das Licitações. E o contato é com o Dr. Ricardo Limonge, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Público, com ênfase em licitação. Dr. Ricardo é sócio fundador da Limonge e Faraco Advogados. É um prazer tê-lo aqui no Redijur News, Dr. Ricardo. Prazer é nosso, né? Queria inicialmente agradecer, né, a equipe toda e o pessoal de trabalhar nessa história, indo agregar informações para a Redijur, né? Muito bem. Queria começar destacando as principais mudanças nesta nova Lei Geral de Licitações, doutor Ricardo. Pois bem, a principal mudança já tinha, vamos dizer assim, algumas mudanças importantes tinham acontecido na Lei das Estatais. Porque a Lei das Estatais, que é a Lei de 2016, ela estabeleceu um regramento, um capítulo específico para as licitações das estatais. Essa lei nova, que entrou em vigor em 2021, que tem ainda algumas situações que ainda nem estão vigentes, ainda, mas outras, a maior parte já está, ela é só para a administração direta. União, Estado, município, as secretarias, prefeituras, órgãos da administração direta é que vão seguir o regramento dessa lei nova. Economia mista, fundações, empresa pública, ele segue a lei das estatais, que os regramentos de licitação já tinham, de certa forma, sido atualizados e hoje já vem com uma atualização melhor ainda, porque essa lei se aplica subsidiariamente à lei das estatais em algumas situações. As principais mudanças, Antônio, como é que eu vou te colocar assim? Ela extingue a licitação, vamos dizer, presencial. Ela passa a ser... Eu acho que esse é o fator mais relevante, né? Ela passa a ser totalmente eletrônica, todas as modalidades, e se criou o portal das contratações públicas, né? Que esse portal ele obriga todas as licitações a estarem ali, ou seja, dando mais transparência, ampliando o leque para maior competitividade. Então, nesse aspecto, assim, se criou, né, esse site, né, que na verdade é o que está hoje. Qualquer empresa vai lá, consulta pública ou faz o seu cadastro, ela consegue acessar todas as licitações do país, né? Então, isso é importante. Acabou aquela história de convite só para os amigos, isso aí não tem mais. O governo quer comprar um produto, vamos dizer assim, uma internet, né? Tu sabes que nunca vem uma proposta padrão e é muito difícil tu definires uma proposta assim, tu definiu, o órgão licitante definiu, eu quero uma internet de tanto, eu quero... O que se criou? Uma modalidade nova, que é aquela da livre competitividade, né? Por exemplo, eu posso fazer dentro da licitação uma negociação, estabelecer entre os licitantes, né? Então, eu posso, por exemplo, eu quero contratar uma rede de telefone, um ponto de telefone, daí uma empresa oferece, mas daí tu ganha mais isso. A outra empresa oferece, tu ganha mais aquilo, né? Então, isso permite uma equalização entre as propostas para se ver
qual é aquela que traz mais proveito econômico para o Estado. Né? Então, essa é o diálogo competitivo, o termo que a lei usa para isso. Né? É entre os licitantes. Ali, por exemplo, acaba um querendo cobrir o outro, né? Para ganhar o negócio. Eu dei o exemplo da telefonia, mas são inúmeras situações, né? Que às vezes é difícil tu definires um produto, às vezes, porque é muito produto que atende, só que eles têm diferenciais. Então, se criou esse diálogo competitivo para que os licitantes dentro do sistema ali ofereçam e expliquem o que é melhor, o que é pior para a autoridade julgar o que é melhor para o governo. Isso é uma alteração bem inovadora, né? Então, doutor Ricardo, então com esse diálogo competitivo, isso significa vantagem para o Estado, para a administração direta dentro desse processo de licitação, é isso? Porque tu vai contratar o melhor produto, aquele que, às vezes, há exemplos, né, que se trazem em várias situações que, às vezes, a pessoa que está licitante nem sabia que aquele produto traria mais um ganho, teria mais um agregado, e isso amplia, porque eu quero comprar um telefone, mas daí eu vou ganhar outras coisas juntos, né? É o exemplo que eu estou dando. Essa é uma alteração bem importante, né, que estabeleceu. Né? Por exemplo, na área de inexigibilidade de licitação, melhorou para o Estado também a questão da inexigibilidade, não fazer licitação. Vou dar um exemplo de um escritório de advocacia. Tu competir por preço, muitas vezes o governo não vai ter aquele advogado que ele queria, né? Vai ter o advogado mais barato. E mesmo se criando as situações de habilitação, exigências mínimas, basta no fim vai ter um escritório que não é o que o governo quer. Obviamente, quando eu vou fazer uma contratação por inexigibilidade, eu tenho que justificar, eu não posso contratar uma empresa, um escritório, que o valor seja muito fora do mercado. Então, tu tem parâmetros, tem tabela da OAB, então isso permite hoje inexigibilidade. E qual é a vantagem? Imagina assim, Antônio, eu ganho uma licitação, começo a defender um processo, daqui a 2 anos eu tenho que sair. Daí faz uma outra licitação, entra outro escritório. Ficam pipocando vários escritórios e, às vezes, os processos são relevantes. É muito dinheiro envolvido. Então, às vezes, o barato sai caro. Então, seria salutar, né, que eles escolhessem um escritório que fizesse a defesa desde o início, dentro daqueles critérios que eles estabeleçam de experiência. Não pode ter muita pessoalidade. Por exemplo, eu conheço o gestor lá de uma estatal, e daí ele chama só a mim para... Sempre é bom consultar preço, consultar escritórios de mesmo porte, né, para que se tenha uma decisão justa nessa inexigibilidade. Não deixa aberto, entende? Para vir qualquer escritório e ganhar. Então, isso é uma coisa... a inexigibilidade ela ficou mais ampla, ela era muito restrita. As hipóteses, hoje ela está bem ampla, ela admite até para artistas. Eu vou contratar um show. Eu não tenho como estabelecer preço entre o cantor Daniel e o cantor Metin. Então, assim, qual que é o maior? Então, tem que ser sempre criado justificativas por algum motivo, né, de se contratar o A ou o B. Né? Então, ele entrou assim, até estou lendo aqui, para situações de artista, de assessoria até contábil, para estatal também é possível escolher. Se eu vou fazer uma locação do imóvel para o Estado, para uma entidade, em algum local, eu posso, por inexigibilidade, escolher o imóvel. Claro que eu não vou escolher o melhor imóvel da cidade. Mas são situações que foram bem boas, assim, que entraram, que atrapalhava. Eu fui funcionário de governo muito tempo na minha vida. E era muito difícil, às vezes, tentar acertar para que fique mais próximo daquilo que o Estado queria. Né? Então, hoje a lei está te permitindo, ela está te dando, tu não precisa fazer manobra no edital para eliminar algo.
Então, o processo ficou, eu acho que é um ponto a gente destacar, deu uma transparência maior, né? E uma agilidade. Dá para se dizer isso, doutor? Sempre que tu vai fazer uma inexigibilidade, a autoridade, o ordenador da despesa, ele tem que justificar. Eu estou escolhendo esse imóvel nesse local porque aqui é o melhor, o funcionamento do Estado nesse ponto aqui é melhor, está perto do foro, está perto do correio. Então, assim, sempre se traz justificativas e, obviamente, se faz uma pesquisa de mercado para que o valor do locativo, por exemplo, não fique muito acima do que é. E são coisas que tu tem que ter liberdade de escolher o melhor, né? de escolher aquilo que realmente atende o interesse, né? Porque, às vezes, tu locar um imóvel ruim não vai atender o interesse, né? Sim. E tudo isso... E aí tem uma diferença importante. Aquele portal que eu falei no início, o Portal Nacional de Compras Públicas, ele vai publicar todas as elegibilidades e todas as dispensas. Entende? Então, dispensa de licitação é a questão mais objetiva, é valor. Obra de engenharia até 100 mil não precisa licitar e prestação de serviço até 50 mil. Esse valor é anual. Ele não pode fazer todo mês gastar 50 mil. Entende? Um dos pontos, doutor Ricardo, que se reclama muito na relação com o Estado é a burocracia. Então, a gente pode dizer que a nova Lei Geral das Licitações, ela reduz um pouco isso? Reduz muito, porque, assim, no momento que tu torna eletrônico... Hoje, assim, a burocracia, como é que eu vou colocar assim para o senhor? A burocracia, hoje, ela está bem diminuta, porque se criou aqueles sites de compra, o Comprasnet, por exemplo, que é da União, aqui da Selic do Estado, são portais que já trazem, tu já te habilita dentro deles, tu vai mantendo a tua atualização, vou dizer aquele licitante assíduo, né? Ele vai renovando as certidões, vai alimentando as informações, são documentos que eliminam papel, né? Que já o sistema já está alimentado, e isso, ter assim, centrais de compras eletrônicas. Tem o Banrisul também, que eles usam o portal do Banrisul para fazer licitação, mais as prefeituras aqui do interior. Então, o Banrisul é outro que se usa bastante aqui no estado. E isso aí já diminuiu bastante, tá? E acelerou bastante as conclusões dos processos. Tu não precisa mais mandar uma carta pelo correio para a pessoa para dizer que o resultado foi aquele. Entende? Ele tem que estar logado. Os tempos, né, doutor? O pregoeiro avisa assim, estou deslogando hoje, amanhã eu logo às 3 da tarde. Tá, a licitação continua. Sim, então, sim. E o teu cadastro no sistema te avisa que tu está sendo chamado, um e-mail, alguma coisa assim. Então, ela é bem prática nesse aspecto. Eu entendo que quando eu trabalhei fazendo edital de licitação, eu ajudei até a criar a legislação que regulou, assim, em âmbito estadual, os critérios de classificação de preço, para não ter superfaturamento, tem alguns requisitos. Tem legislações, né, que estabelecem. É uma proposta excessiva se o preço... Vou contratar um funcionário. Se o preço é 2 vezes o salário do piso, não pode o Estado contratar uma empresa que vai gastar 2 vezes o salário do cara. Então, são coisas que eu ajudei nesse trabalho, né? E nessa ajuda, assim, o que na época era tudo papel, viu, Antônio? tudo. Ofício para lá, ofício para cá, tinha que controlar se tinha recebido e atrasava os processos. Sim. Doutor Ricardo, quero lhe agradecer, principalmente pelas informações. Eu acho que esclarecemos em vários pontos esta nova Lei Geral das Licitações e quero lhe agradecer pela presença e pela entrevista. Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigado. Está aí, então. Conversamos com o doutor Ricardo Limonge sobre a nova Lei Geral das Licitações. Este é o RedJur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da RedJur nas nossas redes sociais.
foco agora, dentro do nosso programa RedJur News, são as questões trabalhistas mais recorrentes. E o nosso contato é com a advogada Lísia Bravo Cime, ela que é pós-graduada em Direito Previdenciário, também especialista em Direito do Trabalho, Civil, Empresarial e Família. E é sócia fundadora da Bravo e Bonato Advocacia. Doutora Lísia, é um prazer tê-la aqui no RedJur News. Prazer é todo meu. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio. Agradeço imensamente o convite aí. É um grande prazer estar aqui hoje. E sim, na verdade, a questão aí, o conceito de proteção equilibrada, né, para a questão das horas extras na legislação trabalhista, ela fica muito a cargo aí do tipo de jornada que esse empregador vai fazer. E sim, com a chegada do ano aí, muitas empresas, especialmente aí o comércio, eles aumentam muito a demanda, né, e por consequência, essas horas extras dos empregados, né. Um dos motivos aí que faz com que a hora extra aumente, e aí a gente deve observar, é a questão das metas, né, o cumprimento de metas, e precisa ser observado nesses casos aí, o horário de trabalho que essa pessoa vai fazer. Eu vou usar o exemplo mais clássico aqui, né, que é a questão da jornada de 8 horas, prevista na nossa Constituição Federal, né, que é a mais comum. Essa jornada, ela não pode exceder 2 horas extras por dia, tá? O empregador não pode fazer mais do que 2 horas, o empregado não pode fazer mais do que 2 horas por dia. Outro ponto, e aí a questão também muito dessa época do ano, né, é a questão dessas 11 horas entre uma jornada e outra, que é importante também ser observado. Muitas vezes as pessoas trabalham aí, terminam uma jornada, já iniciam outra com um espaço muito curto de tempo, né, especialmente aí o final do ano, que tem muitas metas, o pessoal do comércio vende muitos produtos, né, enfim, é exigido uma demanda bem excessiva do trabalhador. E o quanto, doutora Lísia, é importante uma empresa, né, uma organização, contar justamente com uma consultoria por parte de um escritório especializado em questões trabalhistas? É bem importante contar com a consultoria. A questão de jornada aí, a gente até utiliza bastante portarias do Ministério do Trabalho com relação a registro de jornada, né? E aí muitas vezes aí empresas e até mesmo o trabalhador também não sabe que ele tem que ter garantido a forma de registro da jornada dele, né? Então ele tem que ter autorizado que dentro do ponto, né? E aí vamos falar especificamente do registro de ponto, né? Que ele possa registrar a jornada efetivamente feita por ele. Isso também me refiro a intervalos, que muitas vezes aí a legislação coloca autorizando em tese, né, o pré-assinalado, né, o intervalo pré-assinalado, quando na verdade existem próprias portarias do Ministério do Trabalho que vedam essa prática e dizem que, na verdade, o intervalo precisa também estar registrado dentro da realidade, né? Eu digo assim, a jornada fidedigna, aquela que o empregado realmente fez, e não aquela que ele foi orientado a preencher, né, ou que daqui um pouco o ponto, de forma ajustada, fez com que ele fizesse. Sim, e não ter essa atenção sobre a legislação pode trazer transtornos, né, importantes. Pode acarretar transtornos aí, uma eventual condenação da empresa ao pagamento dessa jornada, né, dessa jornada extra, ou até mesmo uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho, enfim. Esse ponto ele tem que estar bem dentro da legislação, especialmente as portarias do Ministério do Trabalho. Então, doutora Lísia, nós queremos avançar um pouco sobre outra questão, prevenção de acidentes, e aproveitando também doenças do trabalho, que a gente pode falar dessas duas questões, né, do ponto de vista do olhar da legislação trabalhista. Bom, hoje, segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, aí vamos considerar um período antes pandemia e agora em 2021, para teres uma ideia, foram comunicados quase 572 mil acidentes do trabalho, sendo que desses, aproximadamente aí 2.400 foram a óbito, tá? E aqui eu não estou nem entrando no período pré-pandemia, e aí os dados normalmente são interligados com a Previdência social, então muitas vezes a gente leva em consideração aí que o empregado
não teve sequer um afastamento previdenciário ou sequer foi comunicado isso à Previdência, né? Vamos trabalhar aí também com a informalidade de informações que acabaram não indo para a Previdência, consequentemente não entraram nas estatísticas. Então, sim, é um dado muito alto, né? As margens são bem altas, bem elevadas de acidente de trabalho, e aí o nicho hoje, né, considerando aí um pós-pandemia, é o pessoal da saúde, né? Foram os mais afetados. Hoje a área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, trabalhadores da área da saúde, médicos também, foram os mais afetados. A forma de prevenção disso seria uma fiscalização mais rígida e o próprio fornecimento aí de equipamento de proteção adequado para cada atividade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo. E uma outra questão, nós tivemos, falando em pandemia, nós temos uma realidade do teletrabalho, que tivemos aí algumas alterações, algumas regulamentações recentes, não é isso? Sim, o teletrabalho teve algumas alterações. Na verdade, a alteração, acredito que mais assim drástica que teve, drástica não, né? Eu diria, foi com relação à gestante, né? Porque a gestante ela acaba entrando aí na questão da pandemia, dela não poder, já pela legislação, trabalhar numa atividade insalubre e mais ainda numa atividade que esteja exposta aí a uma pandemia, a um vírus, né? Então, sim, a gestante foi o nosso maior desafio aí no período de pandemia, né? Porque existiam determinações em que, uma vez comprovada a gestação, ela deveria ser afastada completamente das atividades dela. E aí eu te pergunto, como é que um funcionário, né, que faz atividades que não há como enquadrar ela, né? Não há como colocar ela no home office, né? No teletrabalho, como que a gente faz isso, né? Então, assim, para o empregador ficou bem pesado, né? Justamente pelo fato de que essa gestante, a partir do momento que ela confirma a gravidez, ela tem que ser afastada totalmente das atividades e permanecer em casa, né? E aí eu te pergunto, como é que o ramo da metalúrgica, como é que a pessoa vai fazer um teletrabalho, né? É impossível. É diferente do profissional, exemplo, nós advogados, que temos a condição de trabalhar de casa, né? Existe essa possibilidade, mas agora, uma pessoa que trabalha no comércio, ela não consegue fazer um teletrabalho. Então, assim, a questão da legislação aí, período de pandemia, de teletrabalho em especial, eu entendo que a gestante foi a mais afetada, né? Justamente pelo fato de que, só pelo simples fato de estar gestante, já gera um prejuízo aí, um problema para o empregador e um problema para ela, né? Sim. Indo além, doutora Elísia, o que nós podemos falar sobre a legislação, como é que ela hoje trabalha para evitar ou para prevenir questões como assédio moral e sexual em ambiente de trabalho? Certo. Olha, eu acho que o primeiro ponto aí eu posso me colocar como mulher advogada e dizer que acho que 99,9% das mulheres, se forem questionadas, vão dizer que sim, já sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, né? Seja moral, seja sexual. A legislação hoje em dia, tá? O Senado Federal editou uma cartilha sobre assédio sexual, sobre assédio moral, elencou aí o que seria exigências de gestão ou efetivamente, né, um assédio moral e sexual, mas a questão da legislação, e aí a gente esbarra aqui no maior desafio, que seria a prova, né? Hoje a prova é difícil, né, se fazer uma prova de um assédio moral, de um assédio sexual, e assim, a orientação, inclusive, a pessoa que sofre esse tipo, a mulher, né, no caso, que sofre esse tipo de assédio, saiba que ela está autorizada, por exemplo, a fazer gravações. Uma vez que a pessoa é interlocutora da conversa, não configura um crime ela fazer essa gravação e demonstrar isso como meio de prova. Até porque a gente sabe que o assédio, tanto moral quanto sexual, ele acontece, às vezes, de forma isolada, né? Sem a presença de outras pessoas, o que fica bem difícil demonstrar, e fica a palavra dela contra o mundo, né? Contra os demais.
Mesmo no teletrabalho, nós observamos que é registro também de ocorrências, né? Sim, no teletrabalho também isso ocorre. Sim. E a prevenção por parte da empresa seria o melhor caminho? Criar métodos, um sistema de ouvidoria? O que a gente pode falar sobre isso? Sim, o sistema de ouvidoria, né? A própria parte de RH, de assistência social, né? Da empresa, vamos dizer assim, para receber essa empregada, né? Para ouvi-la, né? E muitas vezes tentar entender o que está acontecendo ali naquele ambiente de trabalho. Até porque o assédio sexual e moral, ele não necessariamente vem de um superior hierárquico, né? Ele pode ser aí vertical, horizontal, de várias formas, inclusive do superior com os colegas. Então, é importante que seja observado isso também. Então, para a gente finalizar, o importante é que a gente possa, as empresas, as organizações possam contar com informações, né, informações de qualidade que podem partir certamente de bons escritórios que trabalham nesta área, né, doutora Lísia? Com certeza, sem dúvida. Quero lhe agradecer, doutora, por participar aqui do Rede Jur News. Muito obrigada, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Ok, nós que agradecemos, contato aí então com a doutora advogada Lísia Bravo Cime, ela que é especialista na área do direito previdenciário, direito do trabalho, civil, empresarial e família, nos falando sobre questões trabalhistas mais recorrentes. Nós agradecemos a ela por compartilhar informações e conhecimentos aqui no Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Muito bem, este foi o Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!